Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15 em diante. Achou aí? Diz a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu vou falar novamente. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quantos crerem no nome do Senhor? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te exaltar nesta noite, glorificar o teu nome. Tu és o Deus poderoso, Pai, nesta noite. Ministra no nosso coração a tua palavra como semente ao nosso coração. Ativa a nossa fé, a nossa confiança em Deus nesta noite. No nome de Jesus, aquilo que nós vamos estar ministrando hoje, ajuda a minha vida nesta noite a ministrar a tua palavra, Senhor, com a autoridade do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu quero hoje pregar algo diferente, irmãos. Eu estou meditando nesse texto já há muito tempo, e eu quero pregar algo diferente, como que não é usual a gente pregar no culto de Santa Ceia, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Meu propósito hoje nessa palavra é buscar ativar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Tem uma passagem na Bíblia que um pai cujo filho estava enfermo, possesso, a Bíblia diz que Jesus chega até esse jovem, e esse homem ele fala para Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E ele falou essa parte não porque ele não tinha fé, mas tantos processos que aquele homem estava vivendo na sua vida, pelo seu filho possesso, endemoniado, que a fé dele foi afetada, foi abalada. Então ele expressa a verdade no coração dele: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Deus libera uma palavra de cura sobre a vida daquele jovem, e aquela família é abençoada. E a gente precisa exatamente isso. Às vezes passamos por processos na nossa vida, que a gente tem a nossa fé abalada, a nossa confiança em Deus é abalada. Os irmãos sabem o que eu estou falando, e a gente precisa ativar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, e eu quero buscar na palavra de Deus, buscar essas verdades para a gente. João 8:32, eu quero só citar as palavras, irmãos. Vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente percebe que a palavra de Deus, elas são verdades para a nossa vida, são verdades poderosas para a libertação das nossas vidas. A palavra de Deus, ela é o princípio da nossa vitória, amém? A palavra de Deus, ela é o princípio da nossa bênção, do nosso milagre. Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo, ele foi destruído porque faltou conhecimento. As pessoas estão morrendo, estão sendo destruídas por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento da palavra de Deus, as pessoas acabam acreditando em muitas coisas. As pessoas acreditam em sal grosso, a pessoa acredita em ferradura atrás da porta. Isso que veio na minha mente. As pessoas acreditam na Bíblia aberta, no Salmo 91, ali no Salmo 23, a Bíblia fica até amarela, né? Aquela página amarela, como proteção.
As pessoas acreditam muita coisa, porque falta conhecimento para essas pessoas. As pessoas acreditam na existência de Deus, mas elas não creem num Deus que é Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia vai dizer em Tiago 2,19: crê tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem ou tremem. Então, em 2 Pedro 3,18 vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, para a gente não se perder e não morrer e não ser destruído, nós precisamos sempre crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que a gente leu aqui, em Marcos 16, ele vai registrar, na verdade, as palavras finais de Jesus antes de Jesus subir para os céus. E as últimas palavras de alguém são palavras muito importantes para a gente prestar atenção e tomar como prática para a nossa vida. Eu não sei se você reparou, mas são as palavras finais, as últimas palavras de Jesus. O texto ele vai trazer essas últimas palavras de Jesus, e tudo aquilo que Jesus ele falou ficou registrado no mundo espiritual, amém? Tudo aquilo que Jesus trouxe de comando, de fala, fica registrado no mundo espiritual. Aqui, Jesus ele está com seus discípulos, seus 11 discípulos, porque Judas havia se suicidado. Está os seus 11 discípulos, Jesus está reunido com eles, enquanto Jesus está falando, está ministrando, falando dessas orientações da grande comissão. Eu comecei a conjecturar que Mateus ele estava registrando palavras de Jesus, e lá em Mateus, no capítulo 28, do versículo 18, Mateus ele vai descrever esse momento que eles estavam juntos da seguinte forma, que Jesus falando: todo poder ou autoridade é me dada no céu e na terra. E o mesmo contexto, na mesma reunião ali que estava Marcos está registrando também, dizendo: ide por todo o mundo e fazei discípulos, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. E aí Marcos vai registrar algo a mais: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, o nome de quem? No meu nome? O nome de Jesus. Ele vai dizer: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, aqui, nesse caso para os discípulos, alguma coisa que é preparada para deuses, para ídolos, para deuses pagãos, não lhe farão dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aí essa palavra me chamou a atenção já há alguns meses. E porão as mãos sobre enfermos e eles serão curados, serão o quê? Sarados. Então Jesus está dizendo que todo poder, toda autoridade, ou seja, é o domínio, é o governo, está sobre as mãos do Senhor agora. Então o governo no céu e na terra, ele é Senhor tanto dos céus, e ele também é Senhor tanto também na terra. O Salmo 103, que é um salmo que eu gosto muito de recitar, no versículo 19 vai dizer: no céu estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então as palavras do Senhor são verdades poderosas para a gente. Então ele disse: os sinais seguiriam aos que creem em meu nome. No nome de quem? De Jesus. Significa então, pastor, que eu vou botar as mãos, eu vou orar, eu enfermo, é a autoridade que Deus otorgou a você. Mas pastor, mas se eu impor as mãos e orar, e o doente continuar doente, ele vai continuar doente. Se eu colocar as mãos e orar e o enfermo continuar enfermo, ele vai continuar enfermo. Mas você só vai saber se ele vai ser curado ou não, se você profetizar e pôr as mãos e orar pelo enfermo.
a responsabilidade de impor as mãos é nossa. A autoridade já foi dada para Jesus. Então esse é o comando, essa é a ordem de Jesus. E como é que eu vou saber que essa ordem vai acontecer? Esse comando realmente vai acontecer? Perceba a harmonia que eu preparei a mensagem. Isaías 55, 10, 11 vai dizer: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e a fecunde, e façam brotar, para dar semente ao que semeia, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a designei. Então as palavras de Jesus são palavras de verdades poderosas. Então o poder existente nessas palavras que Jesus falou e pronunciou, dizendo: e estes sinais seguiriam aos que creem. Então essas palavras, ela sempre vai se cumprir a promessa da palavra que saiu da boca de Jesus. Você consegue entender isso? Então quando a Bíblia diz em Isaías 53, 4, 5, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, significa que Ele é o Senhor que sara. É Deus que cura, é Deus que sara. E a palavra de Deus, ela é um princípio da cura. Quando nós conhecemos a palavra, a sua verdade, nós somos curados, nós somos sarados. Então, primeira coisa que eu preciso saber e entender que as doenças, ela não vêm de Deus. Porque como é que a doença poderia vir de Deus, se Deus está me dando um comando para poder orar e a enfermidade sair? Então, existem doenças que ela tem causas naturais, mas também existem doenças que ela também, ou enfermidade, que ela também tem causas espirituais. E eu não sei se você sabe, Deus cura as duas, tanto natural como espiritual, amém? Deus cura todas. Atos capítulo 10, versículo 38, vai dizer como Deus, Ele ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. A Bíblia diz que em toda parte que ele andou fazendo bem, curando, ou seja, os oprimidos pelo diabo. E tem enfermidade na Bíblia que é opressão do diabo, que é opressão maligna. E aí, exemplo disso é Lucas capítulo 3, versículo 11, vai dizer que na sinagoga veio um sábado uma mulher que ela tinha uma enfermidade. A Bíblia vai dizer que ela era possuída, ela era possessa por espírito de enfermidade, havia 18 anos, e essa enfermidade fazia com que ela andava encurvada. Então quando Jesus ele olha essa mulher, a Bíblia vai dizer que ele vai até ela e disse: filha, seja livre da sua enfermidade, impondo as mãos sobre ela. Ele disse imediatamente, né, a mulher se endireitou e dava glórias a Deus. Se a gente entender essas palavras de Jesus, que esses sinais seguiriam aqueles que creem, se a gente conseguir entender isso, em nome de Jesus, se nós conseguimos, a gente vai ter autoridade para poder dizer para a enfermidade, para a doença, para o espírito maligno: sai da pessoa em nome de Jesus, e essa pessoa vai ser sarada, e essa pessoa vai ser curada. Nós já temos essa autoridade sobre as enfermidades, sobre as doenças, e essa autoridade foi entregue por Jesus. Ele disse: todo poder, toda autoridade, domínio, governo está nas minhas mãos, no céu e na terra. São os dois níveis, tanto espiritual como natural. Deus está no controle de todas as coisas. Aí a Bíblia diz: agora vão, pregam o evangelho a toda criatura, façam discípulos. Você juntar Mateus 28 e Marcos 16, vai dizer isso. Aí Marcos completa: e esses sinais seguiriam a todos aqueles que creem. E eu creio no milagre de Deus.
E eu creio em nome de Jesus, essa autoridade sobre a doença, sobre espírito de enfermidade está sobre as nossas vidas, para profetizar e para orar. Então Deus, Ele é poderoso para fazer um milagre acontecer. Nós estamos num culto Santa Ceia, um culto que eu quis trazer essa palavra para poder ativar a nossa fé nos próximos cultos e você sair daqui profetizando em nome de Jesus. Nós vamos fazer algo aqui nessa noite. Eu quis trazer para poder a gente ativar a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus. A ordem que nós damos não é para Jesus, mas a ordem é para a enfermidade, porque Jesus já liberou essa palavra. É para a enfermidade, para os espíritos de enfermidade, para a doença. E nós vamos profetizar, você vai profetizar hoje sobre os espíritos de enfermidade na sua vida, no seu lar, na sua casa. Segundo, é desejo de Deus curar as nossas vidas. Êxodo capítulo 23, do versículo 25, vai dizer: servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. É desejo de Deus curar as nossas vidas. Isaías 53 vai dizer: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então é Deus tem cura para as nossas vidas. Deus tem cura para você hoje. Deus tem libertação, quer libertar você dessa opressão maligna, dessa doença, talvez seja natural, mas pode ser espiritual. Deus, Ele tem cura em nome de Jesus. Gálatas 3, versículo 11, vai dizer que o justo viverá pela fé. Quando a Bíblia fala sobre justo, ela está falando sobre aquele que foi justificado por Jesus Cristo. Nós andamos por fé, pela fé. Salmo 23, o salmista de Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu cajado, né? Deus vai falar sobre isso. Ele vai pronunciar essas palavras, ainda que eu ande. Ele vai trazer uma ideia, mesmo que eu passe, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, e o vale já é ruim, o vale já é prova, e ele especifica que vale da sombra da morte, ele fala: não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A confiança que ele tinha em Deus. Eu quero isso ativar na nossa vida, irmãos. É a autoridade que Deus nos deu. Pastor, se eu orar não acontecer nada, não vai acontecer, mas a gente vai orar e vai buscar, em nome de Jesus. Aí precisa agitar as águas para o milagre acontecer. E aí ele fala isso, a confiança, a fé, confiança em Deus. E Deus é galardoador daqueles que andam em fé. Aleluia. Terceiro e último, provoque o seu milagre diante de Deus. Provoque, irmãos, o seu milagre diante de Deus. De doença, enfermidade, salvação, libertação. Provoque o seu milagre diante de Deus. Marcos 10, 47 vai falar sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele provocou o seu milagre como? Ele clamou. Ele sabia que Jesus ia passar ali, e ele clamou em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele provocou o milagre do Senhor. E eu gosto de uma coisa de Deus, é que Deus muitas das vezes Ele curou, e quando Ele curou, Ele também falou que foi salvo, e quando Ele salva, Ele também cura. Quando você ministra a cura para alguém, quando você ministra a cura, se essa pessoa não tem Jesus, é o momento de falar de Jesus para aquela pessoa, e Deus salvar aquela pessoa. Se a gente começar a ter isso, tomar posse nisso, quando você ora para a pessoa, e a pessoa aceita Jesus, e você ora pela enfermidade, se tiver pecado serão perdoados, a Bíblia vai dizer que a oração do justo ela é poderosa, ela vale muito em seus efeitos. Marcos 5, 22 vai dizer que Jairo ele se prostrou diante de Jesus,
Como é que Jairo provocou o milagre dele? Ele se prostra diante de Jesus e chama Jesus para sua casa para o milagre acontecer. Ele provocou esse milagre. Marcos capítulo 5, aquela mulher do fluxo de sangue, ela provocou o milagre de Jesus. Como? Ela tocou na orla do seu manto e o milagre aconteceu. Então Jesus, ele ama curar. Salmo 107, versículo 20 vai dizer: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou que lhes era mortal. Vou repetir: enviou-lhes a sua palavra, ou seja, Deus está enviando a sua palavra para quê? E os sarou. Deus está enviando a sua palavra para curar, para sarar, e os livrou. Além de curar e sarar, livrou eles também daquilo que era mortal. Salmo 107, versículo 20. Então Deus cura por palavras, e essas palavras são verdades poderosas para a nossa vida. As palavras vêm como semente em nosso coração. Por isso que eu quis trabalhar nessa mensagem, nesse nível. Marcos 11, 23. Olha o que a palavra do Senhor fala: se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 10, 27. Para Deus tudo é possível. Marcos 16, 17, versículo 17 vai dizer: e esses sinais seguiriam aqueles que creem. Lucas 1, versículo 37 vai dizer: porque para Deus não haverá impossíveis. Então Jesus, Deus, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aí, para fechar, Romanos 4, 20, a Bíblia vai dizer que Abraão não duvidou, mas pela fé se fortificou, dando glória a Deus. Enquanto a gente dá glória a Deus, a nossa fé é fortalecida. E quando a gente dá glória a Deus, a nossa fé é restaurada, é fortalecida. E quando a gente passar por situações intempéries da vida, a nossa fé está ali intacta, inabalável. Glória a Deus. Por Deus. Então Jesus dá essa autoridade. Ele diz: e esses sinais seguiriam aos que creem em meu nome. É no nome de Jesus. Não é no meu nome, não é o nome da igreja, não é no seu nome, é no nome de Jesus. Então essa é a palavra que eu quero ministrar hoje, que Deus tem cura para você. E eu queria fazer algo aqui que eu nunca fiz em Santa Ceia. Primeiro é ministrar uma mensagem de cura, mas eu queria fazer algo aqui profético hoje. É de você se juntar com a sua casa, com a sua família, e nós vamos orar e vamos ministrar cura em nome de Jesus. Eu não sei se você está com enfermidade, eu não sei se você está com doença, mas nós vamos profetizar aqui a cura, vamos profetizar, né, em nome de Jesus, que toda doença, toda enfermidade, ela vai sair em nome de Jesus. Você aqui, nós vamos profetizar lá no seu lar, lá na sua casa, para que Deus possa visitar em nome de Jesus. Assim como a palavra de Jesus, aquele centurião, ele veio até Jesus, e Jesus falou assim: uma palavra que o Senhor liberar, eu sei que o meu servo vai estar ali, ele vai ser curado. E Jesus liberou aquela palavra, e o centurião voltou. Quando ele voltou, o seu servo estava curado, e ele viu que foi aquela mesma hora que Jesus liberou a palavra. É a palavra que cura. Nós vamos liberar a palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Tem fé no seu coração aí, irmãos? Amém? Tem fé no seu coração? Então vamos orar. As quartas-feiras, nosso culto de cura e libertação, de cura, em nome de Jesus. Venha receber a palavra que cura, venha receber da palavra em nome de Jesus. Se coloca de pé, aplauda o Senhor e vamos orar em nome de Jesus.